quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração chamada: não duvide do que sou capaz. Não duvide do que sou capaz. Salmo 139, verso 13 e 14. Todo o salmo, na verdade, desse capítulo 139 é um salmo muito especial, escrito pelo Davi. A Bíblia não vai fazer menção exatamente quando Davi escreve esse salmo, mas possivelmente Davi já tinha muitos anos de reinado, muitas experiências vividas com Deus, batalhas vencidas, choros, lamentos. Possivelmente Davi já tinha perdido o seu filho. Davi já tinha passado por muitas tribulações, dificuldades. E aí por um dia Davi para e ele consegue externar uma verdade tão preciosa, Deus falando profundamente ao coração dele. Essa voz era de Deus falando para Davi: não duvide do que sou capaz, Davi. E aí Davi consegue traduzir essa voz com essas palavras do Salmo 139, que eu te aconselho a você depois ler e meditar no Salmo todo. Mas eu quero aprender com você sobre essa verdade de Deus, irmãos. Primeiro, que nós precisamos olhar para Deus com essa certeza: não podemos duvidar do que Deus é capaz. Segundo, nós precisamos enxergar Deus em nós. Nós somos imagem e semelhança do Criador. E ao enxergar Deus em nós, essa voz precisa ecoar de dentro, queimando em nosso coração, dizendo: não duvide do que você é capaz. Quantas pessoas hoje não paralisam a sua vida por duvidar do que Deus é capaz de fazer em você e através de você? Eu não sei se você sabe, mas o jeito que nós nos vemos faz toda a diferença para quem nós somos. Se o teu olhar para você é um olhar de derrotado, um olhar de frustrado, um olhar de rejeitado, um olhar de vitimizado, assim você leva a sua vida. Mas Deus não te fez para isso. Deus te fez, como Davi diz, como uma obra admirável. Se é uma obra admirável, você precisa fazer com que Deus possa admirar a sua própria criação. Nós precisamos assumir essa missão de fazer com que Deus admire a obra que Ele criou. Mas para isso nós precisamos começar a mudar a nossa mente, o nosso olhar. Tem muita gente que não se enxerga assim. Muita gente que entrega a sua vida a Jesus e só muda de roupa. Quem só muda de roupa, irmão, só está mudando de religião. Deixa Jesus transformar a sua mente. Deixa Jesus mudar o teu coração. Davi conclui que os planos de Deus são tão abrangentes e que todos os dias Deus se importa com ele. Davi diz assim, ó: Deus tudo sabe, tudo vê. Todos os dias Deus se importa. Todos os dias Deus se importa comigo e com você. Todos os dias Deus tem interesse por tudo aquilo que a gente enfrenta, que a gente passa no dia a dia. Esse salmo é considerado um dos salmos mais belos e inspiradores de todos os 150. E ele nos convida a refletir sobre a nossa relação com Deus, sobre como Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Porque Deus conhece melhor você do que você mesmo. Às vezes a gente acha que se conhece demais, a gente acha que a gente é forte demais, que a gente pode mais. E a gente esquece que aquele que nos projetou conhece a nossa vida melhor do que nós mesmos. O que nos cabe? Alinhar o nosso coração à vontade dEle. O que você precisa fazer num tempo como esse? Você precisa descobrir a vontade de Deus para você. Você precisa buscar a vontade de Deus, alinhar o teu coração com a vontade de Deus e se firmar nessa vontade, irmãos. E persistir essa vontade com toda a sua força, com todo o seu ser. Quantos não se veem fracassados? Quantos não se enxergam como alguém incapaz? Mas deixa eu te dizer algo que Davi diz nesse Salmo 139. Que o fracasso, ele só existe até a voz de Jesus chegar na nossa vida. Se a voz de Jesus já chegou em você, você não é mais um fracassado. Se Deus chegou na sua vida, você não é mais um incapacitado. Se Deus alcançou o teu coração, você não é mais um aprisionado. Se Jesus entrou na sua vida, você não é mais alguém debilitado.
você começa a ser a obra que Deus criou, você passa a voltar à essência do que Deus planejou, você passa a restaurar a sua vida diante de uma transformação, e você volta ao plano original. Deus, quando na eternidade Ele já formou você, e quando Ele formou você, Ele já projetou como você seria, aonde você nasceria, o que você suportaria. E nós precisamos enxergar assim, se nós queremos permanecer firmes, não desistir na nossa jornada. Seu descanso, irmãos, não está em uma viagem. Porque, eu não sei se alguém tem essa experiência, mas às vezes a gente viaja para descansar e a gente volta mais cansado do que saiu. Quem já viveu essa experiência? Eu vou tirar umas férias, vou viajar uma semana. Você viaja, mas você volta mais cansado do que você foi. Porque se ilude quem acha que o seu descanso está numa viagem. Se ilude quem acha que a sua alegria está em uma pessoa. Se ilude quem acha que a sua força está nos seus músculos. Diga assim: o meu descanso está em uma presença. Diga assim: a minha alegria está em uma presença. Diga: a minha força está em uma presença. E é a presença de Jesus que nós precisamos. Você está comigo aqui? O texto diz: tu criastes o íntimo do meu ser, Senhor, e me tecestes no ventre da minha mãe, me formastes ainda quando eu estava no ventre. Essa percepção fez Davi dizer: e eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. E eu digo isso com toda certeza e convicção. O Senhor nos convida, irmãos, numa geração como essa, a gente não se distrair, a gente continuar olhando para Jesus, e fazer de Jesus a nossa referência de espelho. Eu preciso olhar e eu preciso me ver em Jesus. E ao me ver em Jesus, eu não me olho mais como eu me olhava no mundo, como eu me olhava quando eu estava no passado de trevas, quando eu me olhava quando eu vivia uma vida louca. Ao olhar para Jesus, eu me vejo em Jesus. Ao olhar para aquela cruz vazia, eu preciso me ver naquela cruz vazia e entender que eu não sou mais aquele homem, não sou mais aquela mulher, não sou mais. Eu não posso mais me enxergar assim, como alguém frustrado, alguém derrotado, alguém incapaz, alguém miserável, alguém que foi feito para sofrer. Não, em nome de Jesus eu repreendo esse olhar seu, eu repreendo esse sentimento que vem na sua mente. Você não nasceu para sofrer, você não nasceu para dar errado, você não nasceu para viver uma vida de miserável, você não nasceu para a pobreza, você não nasceu para a escassez. Deus te fez como uma obra admirável, Deus te fez como uma obra maravilhosa, Deus te fez de forma especial para você viver a plenitude que Ele tem para você, em nome de Jesus. Se enxergue assim. Não deixe ninguém definir quem é você. Não deixe ninguém apontar para você e declarar coisas do teu passado quando você já não vive mais no passado. Se você tem um apelido que te reporta para o teu passado de trevas e de ruínas, mude essa história. Não permita que pessoas possam te reportar a um tempo em que Jesus já te resgatou de lá. Davi entendeu muito bem isso e ele passou a afirmar nesse salmo sobre como ele se enxergava, como ele enxergava Deus e como ele se enxergava. O salmo vai falar sobre atributos que só pertencem a Deus, como a onisciência. Davi começa o salmo dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando eu me sento, quando eu me levanto. De longe o Senhor percebe os meus pensamentos. Davi está dizendo: o Senhor é aquele que é onisciente. Ou seja, o Senhor sabe de todas as coisas. Depois Davi fala sobre o atributo de Deus é onipresente. Onde eu poderei me ausentar da tua presença, Senhor? Em todos os lugares o Senhor está. Onipresente, Deus está presente em todos os lugares. Ele é o único que é onipresente. O diabo não é onipresente. O diabo tem os seus capetas que espalha por aí para servir a ele, mas ele não está em todos os lugares.
O diabo não é onisciente, ele não sabe dos teus pensamentos, ele sabe do que sai da tua boca. Mas só quem conhece os teus pensamentos, antes que ele chegue na tua mente, é aquele que te fez. E depois Davi diz, o Senhor, além de ser onisciente, onipotente, onipresente, o Senhor é onipotente, o Senhor pode todas as coisas. E aí onde entra essa mensagem, não duvido do que eu sou capaz. Deus estava dizendo a Davi, não duvide do que eu sou capaz de fazer na sua vida. Enquanto você andar duvidando do que Deus é capaz de fazer em você, do que Jesus pode fazer, do nível de transformação e libertação que Jesus pode fazer na sua vida, você não vai dar um passo para a vida plena. Viver a vida plena, irmãos, é viver a nossa vida em fé em Deus. E as nossas decisões precisam ser baseadas em fé, as nossas escolhas baseadas na nossa fé, as nossas atitudes baseadas na nossa fé. Vamos parar, irmãos, de viver numa geração como essa e aparentar que nós não somos crentes. Porque as nossas escolhas não são baseadas na fé, as nossas atitudes não são inspiradas pela nossa fé. Desse jeito a gente duvida do que Deus é capaz, a gente duvida do que nós somos capazes de fazer. Eu acredito demais que nós podemos ter mentes positivas. Eu não estou falando sobre positivismo, eu estou falando de uma mente próspera. Porque a Bíblia nos ensina assim. Romanos capítulo 12, Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos. Paulo estava falando para os irmãos da igreja, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, agradável a Deus. Não se conformem com esse século, mas transformai a vossa mente pela palavra de Deus. E assim vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Vida plena é vida com a mente transformada. Você precisa transformar a sua mente. Nós precisamos viver em constante transformação da nossa mente, para vivermos em avanço constante no Senhor. Você não pode parar. Diz aí essas duas pessoas, você não pode parar. Você não pode desistir. Você não pode voltar atrás. Você precisa continuar nessa jornada que está só começando. Deus tem tantas coisas para fazer em você e através de você, meu irmão. Então eu creio que nós podemos ser pessoas de mente positivas mesmo no mundo negativo. Pessoas que são respostas em tempos de dúvidas. Eu creio que nós podemos ser a solução, irmãos, no mundo de aflição. O que nós precisamos é não duvidar do que Deus pode fazer. E Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer, em nome de Jesus. Você vai sair daqui na certeza que Deus vai fazer. O milagre que você espera, você vai sair daqui na certeza que Deus já está fazendo. A porta aberta que você está esperando há tanto tempo, você vai sair daqui nessa noite com a certeza de que Deus já está abrindo a porta. Me lembro da passagem descrita em Mateus capítulo 8. Verso 23 a 27, quando Jesus chama os discípulos, diz assim, olha, entra no barco, nós vamos atravessar o mar da Galileia. Os discípulos obedecem à voz de Jesus, entram no barco, Jesus entra, Jesus deita e descansa um pouco, enquanto a viagem está sendo discorrida, Jesus está lá e dorme. No meio do mar, a Bíblia vai dizer que surge, do nada, uma tempestade. Aqui nós encontramos o quanto o Senhor conhece cada situação e quanto Ele é capaz de dominar todas as circunstâncias. Jesus sabia muito bem do que eles iam enfrentar, mas Ele sentou no barco, deitou no barco, dormiu no barco. Aprenda essa lição. Enquanto você vive aí, angustiado, ansioso, atormentado, sem saber como será, o que vai ser amanhã, como eu vou resolver esse problema. Jesus já conhece todas as coisas. Jesus já conhece você no seu mais íntimo e profundo. Ele conhece cada situação e Ele tem a autoridade para dominar todas as circunstâncias. Os discípulos entraram no barco por ordem de Jesus. E mesmo obedecendo, eles foram pegos por uma tempestade terrível.
E o barco já estava quase naufragando. Preste atenção aqui nesse detalhe, por quê? Porque você vive se questionando. Como eu obedeço e passo por dificuldade? Como eu estou na igreja e passo por crise? Como eu estou fazendo tudo certinho e eu ainda enfrento obstáculos, circunstâncias tão difíceis, eu não entendo. Aqui os discípulos obedeceram à voz de Jesus, estavam debaixo da obediência, mas enfrentaram tempestades. É porque Jesus gosta de trabalhar comigo e com você em circunstâncias adversas, para nos formar e nos moldar como homens e mulheres de fé, homens e mulheres que permanecem firmes, são inabaláveis, que não desistem. Então o barco já estava quase a naufrágio e de repente Jesus acorda. Porque os discípulos correm para Jesus e dizem: mestre, nós vamos morrer, acorda, desperta, a gente vai morrer. E aí Jesus acorda e diz àqueles discípulos no barco: tem bom ânimo, quem está aqui sou eu. Tenha bom ânimo, quem está com você é Jesus de Nazaré. Tenha bom ânimo, balança esse irmão aí que está ao teu lado, esse irmão admirável, balança essa pessoa linda, cheirosa, bonita aí, diz assim: olha, aquieta a tua alma, quem está com você é Jesus de Nazaré, quem está com você é Jesus, o Todo-Poderoso, quem está no barco da sua vida é Jesus, aquele que pode todas as coisas. Você pode aplaudir a Ele nessa noite. E ele diz: não tenha medo. O segredo para resolver foi chamar Jesus, irmão. Não foi chamar José, não foi chamar Maria, não foi chamar Joaquim. O segredo foi chamar Jesus. Tem momentos e circunstâncias que a gente sabe que o segredo é chamar Jesus. É colocar Jesus para trabalhar ao nosso favor. É colocar nas mãos dele o que nós não conseguimos fazer. Acredite, com Jesus você vai chegar do outro lado, irmão. A tempestade vai passar e dias melhores virão. Vença o pessimismo da sua mente, vença o fatalismo, vença a descrença, vença tudo aquilo que vem de forma negativa na sua mente. Decida crer, decida ter fé, decida viver pela fé em Jesus. Quem tem fé vive mais e vive melhor, irmãos. Quem tem fé vive alegre, quem tem fé vive animado, quem tem fé vive disposto, quem tem fé vive para frente, mesmo enfrentando dificuldades, mas vive dando passos para frente. Mesmo enfrentando obstáculos, mas vive dando passos para frente. Mas está difícil, pastor, pede ajuda. Não se cale, não se isole. Grite. Chame por Jesus. Ele tem a saída que você precisa. Porque Ele é onisciente. Ele é onipotente, Ele é onipresente, e a sua santidade domina toda a terra. Então é em Jesus que nós encontramos a solução para nossas questões, para nossas feridas, para nossas debilidades, para nossas fragilidades. É em Jesus que você precisa encontrar aquilo que você necessita para hoje. Paulo descreve isso em Efésios capítulo 3, verso 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que você pode, daquilo que você pensa, daquilo que você espera. Ele vai te surpreender nesse ano. Esse ano você vai viver algo surpreendente. Você foi criado para dar certo. Você foi criado para dar certo. Nesse salmo, Davi revela o olhar do Senhor para a sua vida. Entendendo que ele nada poderia sem Deus na sua vida, sem Jesus.
Davi estava dizendo, a minha vida não é obra do acaso. Deus me formou ainda no ventre da minha mãe. Deus me teceu como alguém tece um tecido entrelaçado. Deus me construiu no ventre da minha mãe. Davi estava dizendo em outras palavras, eu não sou mero do acaso. Eu não sou um erro de um namoro do meu pai e da minha mãe. Eu não nasci como alguém que tentou me abortar e eu acabei. Não, você é propósito de Deus, você é plano de Deus, você é projeto de Deus. Você é uma obra admirável daquele que te criou e formou. Você precisa se enxergar assim em nome de Jesus. Se enxergue assim como alguém de valor, como alguém admirável, como alguém que é obra do Criador. Alguém que foi feito para dar certo. Então não permita que os seus passados de erro definam o seu futuro de acerto. Não permita que alguém que te feriu, te magoou, traumatizou no passado possa definir quem você será para sempre. Você tem um projeto que Deus fez na eternidade. Você precisa descobrir esse projeto e você precisa construir a sua vida baseada nesse projeto. Sua vida não é obra do acaso. Você é projeto de Deus, você é a criação do Senhor dos Senhores, você é obra do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra e fez tudo. Então declara assim, eu nada sou sem o teu amor, Jesus. Declara aí para você mesmo, diz assim, eu nada sou sem o teu amor, Jesus. O que Davi nos traz aqui nesse salmo, irmãos? Primeira certeza é que você é intimamente conhecida por Deus. Ele te conhece no íntimo. Ele te conhece no profundo. Ele conhece tuas dores. Ele conhece tuas necessidades. Ele conhece tuas limitações. Ele conhece das suas fraquezas. Ele conhece intimamente você. Davi diz, pois você criou, o Senhor criou o meu ser mais íntimo. O Senhor me fez no ventre da minha mãe. Esse é Jesus que estava no barco. O Jesus que estava no barco é aquele que conhecia cada um daqueles que estavam no barco. E é por isso que ele vai dormir. Porque ele estava dizendo para todos que estavam ali que sem ele eles não podiam nada. Sem a voz de Jesus nada poderia acontecer. Sem a ação de Jesus nada voltaria ao lugar. Sem o poder de Jesus não há tranquilidade, não há vida plena, não há sossego na nossa vida. Sem Jesus nós não vivemos o sossego da nossa alma. Sem Jesus nós não vivemos a satisfação na nossa alma. Sem Jesus nós não vivemos a alegria na nossa alma. Sem Jesus nós não podemos nada. Então está na hora de nós nos rendermos totalmente a Ele. Está na hora de nós buscarmos ao Senhor todos os dias. Nós perseverarmos a nossa fé. Não desista da sua fé, não desista da sua vida, não desista da sua família, não desista dos seus sonhos. Tenha esperança, acredite que a coisa está difícil, está ruim, tem tempestade, tem ondas grandes, tem balanço do barco, mas tem Jesus para mandar cessar no tempo certo. No tempo certo Ele manda parar a tempestade, na hora certa Ele manda os ventos cessarem, na hora certa Ele vai trazer a calmaria para você e a sua casa. Acredite, você só não pode parar e desistir, você só não pode largar tudo agora. Os dias estão maus, difíceis, mas vai passar. O choro dura a noite toda, mas a alegria vem. Saiba disso, que antes de você ser conhecido pela sua mãe e seu pai, colocar você nos braços e dar um bem-vindo a você a esse mundo, o teu Criador já te conhecia. Antes de você ser traumatizado, abusado, ferido na sua infância, o Senhor já te conhecia. Antes de você perder pessoas tão queridas e amadas na sua vida, antes de você perder tudo, o Senhor já te conhecia. Ele já tinha um plano para você. Ele já tinha um propósito. Então tudo isso que você enfrentou foi apenas uma tempestade. Diga assim, foi apenas uma tempestade. Diga assim, foi apenas uma onda grande. Diga, foi apenas um vento forte. Mas Jesus, Ele veio com a sua voz. E a voz de Jesus alcançou a minha vida. E me trouxe a calmaria. Me trouxe a certeza de que eu vou chegar do outro lado.
Porque quem vai acreditar que no meio de uma tempestade a gente consiga chegar do outro lado em lugar seguro? É assim a nossa vida. Você não pode tirar o olhar de Jesus. Você não pode querer resolver por si mesmo situações da sua vida. Você precisa chamar Jesus. Você precisa dizer: Senhor, nós vamos morrer. Senhor, eu não aguento mais. Essa onda é muito grande para mim. Meu barco vai virar e nós vamos naufragar aqui, eu vou morrer. A minha família está morrendo. Jesus, vem aqui, acorda, Jesus. Dá uma voz e comanda, o que eu sei, que quando o Senhor fala, tudo volta ao lugar. Eu sei que quando o Senhor fala, as ondas cessam. Eu sei que quando o Senhor fala, o mar se tranquiliza e nos faz chegar do outro lado. Acho que o que nós estamos precisando é deixar Jesus fazer. A gente acha, irmãos, pelas nossas experiências de vida, que a gente sabe resolver as coisas. No barco havia pescadores, exímios, conhecia muito bem do mar. Não era ninguém que estava começando agora, tinha uma história de vida. Mas eles sabiam bem que se eles fossem confiar na sua mentalidade, nos seus braços, na sua experiência do passado, iria naufragar. E é por isso que eles reconhecem e diz: Jesus, acorda, nos ajuda. Se não for o Senhor, nós não vamos conseguir vencer essa crise. Essa situação que você está enfrentando, Jesus tem a solução. Essa crise do seu casamento, Jesus tem a solução. O que nós precisamos é buscar nele, é confiar nele, é entregar nas mãos dele. Esse Salmo 139 nos ajuda a ver, nos ajuda a enxergar esse Deus tão perto. Às vezes a gente acha que Deus está tão longe, mas Ele está tão perto de nós. Às vezes a gente acha que isso é muito significante para Deus. Quantos não pensam assim: eu vou estar ocupando Deus com esses problemas que são tão pequenos? Não, eu vou resolver aqui mesmo. Mas Deus está tão perto de nós, Ele sente as nossas dores. Jesus está tão perto de você, Ele sente, Ele te conhece, Ele sabe do que você precisa. Então esse salmo nos ajuda a nós enxergarmos a nós mesmos através do olhar do Senhor. Não tem coisa melhor do que você se enxergar com o olhar daquele que te criou, daquele que conhece você melhor do que você mesmo. Às vezes nós somos como os filhos que querem enganar o nosso pai. Quem conhece melhor os meus filhos do que eu? Conheço mais eles do que eles mesmos. E aí tem circunstâncias que ele vem dizer: pai, olha, não é assim não, é assim. Ela achando que pode enganar o pai, em algum momento pode fazer com que ache que eu não conheço eles. Quantas vezes a gente não age assim na direção do Senhor? A gente acha que o Senhor não conhece, eu posso dar um Bíblia, eu posso dar aqui um Leonardo. Eu posso dar fazer um caqueado aqui, vou manusear aqui uma situação, e Deus vai achar que vai dar tudo certo e vai ser assim, e a gente se dá mal, a gente só se afunda mais, a gente só se deprime mais, a gente só se angustia mais, e a gente vai se aprisionando mais, porque uma prisão vai trazendo outra prisão, e a gente vai cada vez mais indo para o fundo do poço. Mas o Senhor não te fez para você viver no fundo do poço. O fundo do poço não foi feito para você. Davi aqui, ele aprendeu a se enxergar com o olhar de Deus na sua vida, irmãos. E sabe o que Davi diz? Ele diz: eu sou uma obra admirável. Você pode bater assim de você e dizer nessa noite, dizendo assim: eu sou uma obra admirável. Diga assim: eu sou uma obra admirável. Eu sou alguém especial. Eu sou uma obra maravilhosa. Você pode aplaudir a Ele por isso, porque foi Ele quem te fez.
Só viveremos vida plena se for assim, irmãos. Só viveremos a plenitude do Senhor se tivermos esse conceito, essa perspectiva de um olhar. Não com o olhar, em nome de Jesus, irmãos. Não com o olhar, do olhar que o diabo enxerga você. Sabe como o diabo te enxerga? A Bíblia diz que o nome diabo, ele significa acusador. Preste atenção aqui, eu sei que os meninos são admiráveis. Obra linda. O diabo nos enxerga com um olhar de erro e de acusação. Se nós não aprendermos a nos enxergar com o olhar de Deus, nós vamos passar a vida nos enxergando com o olhar do diabo. E a gente vive acusando de um erro, de um tropeço, de um pecado, de uma falha. E a gente diz: eu não mereço, eu não sou merecedor, sou miserável, sou pecador, sou falho. E Jesus dizendo: naquela cruz eu já paguei o preço por você. E Jesus dizendo: meu sangue derramado naquela cruz lavou você, justificou a sua vida, purificou os seus pecados. O sangue de Jesus nos faz alvos como a neve. Davi aqui nos ensina a ter essa perspectiva de Deus sobre nós. Somos criados propositalmente para trazer a glória de Deus sobre a terra. Ou seja, nada na sua vida é acidental, irmãos. Nada nos seus dias são acidentais. Nada na sua história de vida foi um acidente. Nada foi por acaso. Tem um propósito de Deus por trás. Por trás da cena está o autor da sua história. Por trás da cena está o arquiteto da sua vida. Então nada é por acaso. Tem um propósito. Tem um propósito de Deus. Tem um propósito de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Não se mate tentando controlar tudo. Aqueles discípulos no barco, eles poderiam morrer tentando controlar uma tempestade que estava contra eles. O problema hoje do ser humano é que a gente quer controlar tudo e a gente adoece. Pessoas estão doentes na mente porque querem controlar o que não conseguem controlar. Isso gera angústia. Isso gera excesso de ansiedade. Isso gera depressão. Gera desajuste hormonal. Nós estamos vivendo uma geração em que nunca se viu antes tantas pessoas adoecidas na mente. Porque estão perdendo o foco. Os discípulos estavam no barco. Se eles fossem tentar controlar a tempestade, eles iriam morrer. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: tem coisas que quem controla é Jesus. Por quê? Porque Jesus tem um poder que você não tem. Jesus tem a sabedoria que você não tem. Jesus tem a voz que você não tem. Jesus tem a presença que você não tem. Jesus tem um conhecimento que você não tem. Jesus sabe de coisas que você não sabe. Jesus ouve coisas que você não ouve. Jesus vê coisas que você não vê. Então sossega a tua alma e entrega o controle nas mãos dele. Tem coisas que você vai morrer tentando controlar e você não vai conseguir. É melhor você se render. O único que pode fazer é ele. O único que tem a saída é ele. O único que tem a resposta é ele. O texto vai dizer que as ondas eram maior do que o barco. Quantas situações não são maior do que a nossa vida? Quantas dificuldades não são maior do que
Às vezes a gente se encontra com contas que são maiores do que a nossa conta bancária. Às vezes a gente se encontra com circunstâncias que são maiores do que a nossa mente pode suportar. Crises que são maiores do que o nosso emocional pode aguentar. Às vezes a gente se depara com frustrações que são tão fortes que a gente não consegue suportar e a gente parece que vai morrer. Às vezes a gente se encontra com a notícia inesperada que vem como um avalanche sobre nós. A gente tenta controlar e não consegue. Esse texto nos ensina que nós precisamos entregar o controle nas mãos de Jesus. Tem situações que são maiores do que você, porém nunca serão maiores e mais poderosas do que Deus. Tem crises que são maiores do que nós, mas nunca serão maiores do que Jesus. Tem problemas que são tão grandes, são gigantes diante de nós, mas nunca serão maiores do que o Todo-Poderoso. Nunca terão mais poder do que o poder de Jesus. Nunca poderá mais do que aquele que tem o controle sobre todas as coisas. Não podemos controlar, às vezes, irmãos, os nossos pensamentos que surgem na nossa mente durante todo o dia. Mas nós precisamos deixar Jesus tratar conosco. Nós precisamos deixar Jesus entrar em ação. Deixa Jesus entrar em ação na sua vida. Deixa Jesus entrar em ação no teu coração. Deixa Jesus entrar em cena na tua história de vida. Ei, em nome de Jesus, para de querer ser o protagonista todo o tempo. Deixa Jesus aparecer através de você. Deixa Ele estar à frente dessa circunstância. Deixa Ele se levantar no barco e deixa Ele acalmar a tempestade na hora certa. Deus está falando com alguém aqui em nome de Jesus? Conhece bem você e sabe do que você nasceu para ser. Você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. Você é propositalmente feito por Deus. Davi disse assim, para a gente terminar: eu te louvo, Senhor, porque eu fui feito de forma espantosa, maravilhosa, admirável. Vamos dizer isso juntos? Vamos dizer juntos? Amém? Vamos dizer: eu fui feito de forma espantosa, maravilhosa e admirável. Mais uma vez, diga: eu fui feito de forma espantosa, maravilhosa, admirável. Pode aplaudir a Jesus, irmão. Pode aplaudir a Ele, que foi Ele que te fez. Jesus não botou os discípulos no barco para morrer. Diga a essa pessoa que está ao seu lado: Jesus não te fez para você ser um fracassado. Diga a ela de novamente: Jesus não te livrou da morte até agora para você viver como se já tivesse morrido. Balança essa pessoa para ela se sentir viva aí. Vai lá, diz assim: você está vivo. Você está viva. Então viva. Viva a vida plena que o Senhor tem para você. Aqui Davi afirma, esse salmo tem muito a ver com esse texto de Mateus capítulo 8. Porque Davi aqui afirma, em outras palavras, Davi estava dizendo: não duvide do que Jesus é capaz. Ah, mas eu estou muito doente. Não duvide que Jesus pode te curar agora. 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 Você que está com a dor, coloca a mão onde você está com a dor. Não duvide, Jesus pode te curar agora, em nome de Jesus. Não duvide do que Jesus é capaz de fazer.
Jesus não botou os discípulos no barco para morrer. Jesus botou os discípulos no barco para passar por uma provação. E no meio da provação, Jesus levanta-se e diz assim: homens, vocês estão com medo de quê? Eu estou com vocês no barco. Eu estou com você nesse dia difícil. Eu estou com você nessa crise. Eu estou com você nessa tempestade. Jesus está dizendo assim, ó: eu não esqueço de você um só minuto. Eu não esqueço daquele que eu fiz de forma espantosa, maravilhosa, admirável. Um só minuto. Você acha que Deus se fez de toda essa forma para esquecer de você? Ele jamais esquece de você. Queira estar na tempestade, queira passar pelo deserto, queira estar numa crise, Ele está com você nesse barco. Você não é esquecido, você não é abandonado. Diga assim, havia uma agenda. Diga, havia uma agenda. Diga mais forte, havia uma agenda. Havia uma agenda a se cumprir. Do outro lado da cidade de Gadara, havia um endemoniado que precisava ser liberto. A gente vai terminar aqui. Quando você passar pelas maiores crises da sua vida, quando você passar pelas maiores tempestades na sua casa, acredite, há uma agenda de Deus te esperando. Ah, não, você não entendeu. Há uma agenda de Jesus esperando do outro lado. Há uma agenda a ser cumprida. Olha para essa pessoa e diga assim: há uma agenda a ser cumprida. Diga, tem uma agenda do céu escrita e determinada na sua direção, na direção da sua família. Diga assim: você não vai naufragar, você não vai afundar, a sua família não vai afundar, porque é uma agenda do céu determinada para cumprir aquilo que o Senhor te fez para ser. Se você crê nisso, fica de pé aí, glorifica o nome de Jesus, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Diga se seja, em nome de Jesus. Declare: nenhuma tempestade vai atrapalhar a agenda do Senhor na minha vida. Levante suas duas mãos e diga: nenhuma tempestade. Diga: nenhuma tempestade, nenhuma onda grande, nenhum vento forte vai atrapalhar a agenda do céu, a agenda do céu sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Em nome de Jesus eu creio. Diga: eu creio, eu creio. Eu nasci para dar certo, eu nasci para vencer. A minha família vai viver os melhores dias da sua história.